Billy é uma bela jovem cuja vida parece perfeita. Ela vive em uma casa confortável com os filhos e um marido chamado Cooper, que é um homem incrível, honesto, bonito e leal. Mas Billy ainda está confusa sobre algumas questões. Hoje no Sinopse Filmes, o resumo da primeira temporada de Sex Life. Cooper é um marido fiel que oferece a Billy estabilidade e segurança, mas Billy está sonhando com um pouco mais em sua vida sexual e é compreensível, pois no passado ela realmente tinha uma muito intensa. Passado uma noite após outra e algumas tentativas frustradas de ter alguma intimidade com seu marido, Billy coloca seus filhos para dormirem e chama sua melhor amiga Sasha no telefone. Sasha ainda está vivendo uma vida livre com muitas noitadas e namoros e Billy compartilha suas preocupações com ela e diz que sente muita falta do seu ex-namorado Brad. Mais tarde, naquela mesma noite, Billy decide escrever suas memórias sobre sua primeira noite com Brad para que ela pudesse mergulhar novamente nessas emoções. Brad era um cara bad boy de uma gravadora e ele a entendia como ninguém e é disso que ela sente falta. Na manhã seguinte, Billy percebe que Cooper leu seu diário e eles finalmente têm um momento íntimo, e dessa vez ele age de uma forma bem diferente. Billy deixa os filhos com uma babá e vai até a casa de Sasha desabafar um pouco, mas ao chegar lá ela se depara com o Brad peladão, e a sua amiga ela até tenta, mas não consegue disfarçar a cara de Billy. Sai e Sasha corre atrás dela. Ela explica que ela está dormindo casualmente com Brad e que não é nada sério, e ainda ressalta que já fazem 8 anos que o casal não está mais junto. Billy acha que Sasha está certa e elas se reconciliam. No caminho de volta para casa, Billy relembra o dia em que conheceu Cooper, e foi um mês depois que ela e Brad terminaram. Cooper é um cara super carismático, banqueiro de investimentos, era o cara perfeito para substituir Brad, que não era apenas um bad boy, ele era bem louco mesmo. Um exemplo disso foi durante um dos seus encontros, eles quase foram atingidos por um trem. De volta para casa, parece que Cooper quer agradar Billy. Ele compra para ela um vestido e planeja um encontro romântico depois do que leu no diário dela. Ele está tentando fazê-la sentir as mesmas emoções intensas como eram no seu passado. O casal finalmente teve uma noite incrível e foram para casa. E como o cão que atenta, Brad liga para Billy naquela mesma noite e diz que não consegue parar de pensar nela. Enquanto isso, Cooper vê o laptop de Billy e as memórias do que leu sobre sua esposa o faz vomitar. Depois que ele percebeu que o caso de Billy com Brad foi realmente intenso, as coisas começam a ficar bem estranhas. Cooper desenvolve o hábito de se acariciar enquanto lê o diário da esposa e faz pesquisa sobre Brad no Google para saber mais sobre ele. Ele começa a espioná-lo e até segue o Brad no chuveiro da academia para checar seu corpo, e fica muito desapontado quando percebe que seu concorrente tem realmente babado forte. Enquanto Billy está ocupada ajudando seu filho a se adaptar na nova escolinha, ela continua pensando em Brad e liga para Sasha, e ela confessa que não está mais ficando com o Brad, mas Billy tem um flashback de como Brad em várias situações se demonstrou ser um cara tóxico e agressivo por causa de seus problemas familiares. Em uma situação ele acabou empurrando e a machucando. Billy espera Cooper sair do trabalho, eles têm um momento de intimidade dentro do carro, mas foi bem desajeitado e ela acaba se frustrando. Sem querer, Sasha deixa a câmera da videochamada ligada e Billy acaba vendo sua amiga novamente com o Brad. Billy fica observando os dois e acaba ficando excitado. Depois de tudo, Billy se sente desconfortável e precisa falar pessoalmente com Sasha, e ela finalmente começa a esconder o laptop de Cooper. A essa altura, Cooper já está perdendo totalmente o controle da situação e faz uma visita inesperada ao escritório do Brad. Lá ele descobre que sua esposa e Brad estão em contato já faz um bom tempo. Billy e outras mães da escolinha fazem um passeio pelas lojas e aquele lugar desperta algumas memórias em Billy e ela começa a ficar desesperada e desabafa com as mulheres sobre seus problemas, e elas tentam confortá-la. Mais tarde, Billy visita Sasha e elas têm uma nova conversa sincera, e Sasha diz que Billy iria ser muito mais feliz se não pensasse em Brad. Enquanto isso, Cooper e seu amigo Dev vão até o bar depois do trabalho e lá Cooper reencontra uma ex-namorada, mas a conversa deles não os leva a lugar nenhum. Ele também bebe com sua chefe Francesca e ela até flerta com ele, mas Cooper ama sua esposa e a rejeita também. Mais tarde, Brad liga pra Billy e mostra pra ela a tatuagem que ele fez há 8 anos atrás. Cooper finalmente confronta Billy sobre sua obsessão por Brad. Para provar que ela não o ama, ela conta que Brad e Sasha estão namorando, que ela não se importa. Com isso, Billy planeja um jantar de casais com Sasha e Brad. Como era de se esperar, o jantar se transforma num verdadeiro desastre. Brad é muito estúpido com Cooper está se roendo de ciúmes de Billy e Sasha está apenas confusa no meio de todo esse caos. Cooper larga tudo e sai para se encontrar com Francesca e alguns colegas no bar. Sasha vai embora decepcionada e Brad dá uma carona para Billy e pede para entrar para ver seus filhos. E isso soa estranho, pois há muito tempo atrás eles quase terminaram por causa de uma gravidez de Billy, porque Brad não queria ser pai e é bem estranho que ele esteja agindo assim. Após a reunião com os sócios, Cooper e Francesca entram em um táxi e continuam
final noite deles sozinhos, e é claro que ele não traiu Billy, apesar de ter passado a noite na casa de Francesca. Porém, a gata irá esperar o tempo que for preciso, e é notável que o casamento de Billy e Cooper está por um fio. Naquele dia, Cooper recebe uma promoção no trabalho, e feliz ele corre para casa, mas Billy não está lá. Ela está com Brad, e Billy descobre que graças a ela, Brad finalmente conseguiu se reconciliar com seu pai. Infelizmente, mesmo com essa boa notícia, ela não consegue esquecer a forma como perdeu o bebê que esperava de Brad, e esse acontecimento foi o começo do fim do seu relacionamento. Billy se dá conta de que precisa ir para casa. Quando ela chega, não tem Cooper e nem filhos. Por dentro, ela fica apavorada e ela os vê chegando de um pequeno passeio. Billy entende que a família dela é a coisa mais importante em sua vida e ela não quer perdê-los por nada. Brad está convencido que quer Billy de volta e ele relata isso para Sasha, e ela faz questão de esfregar na cara dele o boy lixo que ele foi no passado. Depois de Billy sofrer um aborto espontâneo, ele a traiu e a expulsou de casa, mesmo ela não estando totalmente recuperada, e isso é algo imperdoável. Enquanto isso, Billy está fazendo de tudo para se reconciliar com Cooper, e não é tão fácil como ela imaginou. O casal decide tentar salvar seu casamento e resolver de uma vez por todas os problemas conjugais. O amigo de Cooper, Dev, e sua esposa Trina convidam o casal para ir a uma festa de swing. Assim eles poderiam apimentar a relação. Lá Cooper começa a beijar Billy na frente de todos, mas ela se sente desconfortável e pede para ele parar. Às vezes é muito difícil ser o Cooper e adivinhar o que essa mulher quer. Depois disso, a Trina fica cara a cara com o João Bobo de Cooper e ele fica bastante constrangido. Dev vai direto na Billy, só que Cooper se sai de Trina e parte pra cima de Dev. Depois que voltam pra casa, Billy recebe mensagens de Brad e ele está esperando ela do lado de fora. Ele dá a ela um anel e diz que comprou há 8 anos atrás, e ele confessa que ainda ama e imagina uma vida perfeita juntos, mas ela diz que não, ela ama Cooper e não pode deixá-lo. O problema é que Cooper os viu pela janela e de lá não deu pra ouvir o que ela falou, e Brad vai embora desapontado. No dia seguinte, Cooper culpa Billy por uma onda de caos que ele está vivendo. Na escolinha, as mães não gostam dela e fazem seus filhos ignorarem o filho deles. No trabalho, Cooper está com sérios problemas depois de ter espancado seu colega Dev, e Francesca estava completamente desconfortável tendo que trabalhar com os dois. Ele diz que Billy vai destruir sua vida completamente se ele não a deixar. Depois do trabalho, Cooper vai para casa de Brad e lá eles têm uma conversa bem sincera sobre Billy. Brad admite que está realmente apaixonado por ela, mas também admite que ela só pode ser feliz com o seu marido. Cooper toma uma importante decisão, ele corre para casa e confronta a todos para defender sua esposa, e ambos estão prontos para lutar por seu relacionamento. Eles começam tudo do zero. Billy começa a trabalhar na universidade e ela se acerta com as mães da escolinha do filho. Cooper não perde o emprego e se reconcilia com seu colega Dev. Sasha torna-se uma autora de best-seller e se envolve com um cara bem legal chamado Alex. As coisas parecem realmente estar indo muito bem, mas Billy acaba vendo Brad no evento de Sasha. Ela sente que tem uma vida perfeita, mas isso ainda não é o suficiente para ela. Então ela corre pro Brad, enquanto Cooper está rastreando seus passos através de um aplicativo. E ela chega até o apartamento dele. Ela já chega dizendo que não vai deixar o seu marido e pede apenas que Brad faça sexo com ela. E foi assim que terminou a primeira temporada de Sex Life. Aguardo vocês no resumo da segunda temporada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.